Hamas? Ou seja, essa avaliação do governo tem tudo a ver com o que você falou no primeiro bloco, de como o bolsonarismo está tirando vantagem, né, nas redes sociais do que está acontecendo lá. Na avaliação do presidente Lula, né, o efeito político principal deve ser fortalecer a extrema-direita no mundo. Pode fortalecer o Javier Milei na Argentina, fortalecer o Donald Trump nos Estados Unidos, fortalece a extrema-direita em Israel, tanto que está montando um governo de união nacional com a oposição. A oposição está tendo que suportar o Netanyahu, que é parte do problema, que é um fascista, que alimentou o Hamas. Né? Por quê? Porque, sob ataque, claro que um povo, uma nação, ela se une, é uma tendência natural nas guerras, nos conflitos. Então, o Lula tem uma avaliação de que o que está acontecendo favorece a extrema-direita no mundo e os movimentos de extrema-direita. E você acabou de dar um exemplo perfeito sobre a demonização que querem fazer do Boulos, porque o Boulos ter relações com a causa palestina, a emancipação palestina é uma coisa. A causa palestina, aliás, é uma causa do direito internacional, né? Isso não sou eu que estou dizendo, é a ONU que está dizendo, é o direito internacional que diz que ali tem que haver dois estados convivendo no mesmo território, né? E os invasores são os israelenses. Quem está sofrendo a invasão são os palestinos, que perderam território de maneira gradual o tempo inteiro. Então, primeiro, não pode ter, a gente tem que dar o contexto do que está acontecendo ali. Tem um episódio lamentável, é barbárie que o Hamas fez, como você falou, né? É um ataque terrorista, nisso todos nós concordamos. Agora, Israel, quando bombardeia a faixa de Gaza, como está fazendo nos últimos dias, está cometendo terrorismo de Estado. Israel é a nação mais poderosa do Oriente Médio, ataca os palestinos e nunca é responsabilizada por nada, porque a ONU não tem força para isso, o Conselho de Segurança não tem força para isso, e os Estados Unidos dão apoio a Israel. Então, na visão do Lula, é uma situação bastante complicada. Isso explica porque, na largada, ele já usou o termo terrorista para falar do Hamas, porque é do que se trata. Aquilo não é um ataque a um alvo militar. O que fizeram ali foi aterrorizar a população israelense como um todo, dizendo: olha o que nós somos capazes de fazer. Vocês não estão seguros aqui. Né? E Israel está aterrorizando a população da faixa de Gaza. Basta assistir o noticiário e ver crianças, famílias, mulheres mudando de uma casa para outra e não conseguem sair para o Egito. Estão confinados ali. Né? É um gueto a céu aberto, né? Um apartheid que está sendo feito com 2,5 milhões de pessoas. Então, do ponto de vista político, um conflito que e é difícil, né? Um dos meus lemas é difícil ganhar a vida honestamente, e realmente é. E nós estamos aqui para poder dar as cores de cinza que precisam ser dadas para esse conflito aí. O que está acontecendo do ponto de vista do governo brasileiro, que está presidindo o Conselho de Segurança da ONU, é uma escalada do conflito. Ontem o Zé falou muito bem sobre efeitos econômicos que isso pode causar, por exemplo, se o Irã for arrastado para isso, se o Hezbollah no norte, no sul do Líbano e no norte de Israel entrar em conflito, os efeitos que isso pode trazer. Então, o governo brasileiro está pisando em ovos, tem uma avaliação pessimista do ponto de vista eleitoral, por exemplo, para o Boulos, para quais são as chances, por exemplo, dos peronistas na Argentina. Esse é um episódio que vai favorecer o Javier Milei na Argentina. Tem eleição agora lá. O Biden, no ano que vem, vai enfrentar o Trump. Ele está dando um apoio total para Israel, porque ele sabe que o Trump se fortalece com esses movimentos de extrema-direita, e o Lula avalia que precisa chegar a 2026 em condições para enfrentar essa extrema-direita. O Zé acabou de colocar para a gente, o bolsonarismo, que está com seu principal líder inelegível, consegue, mesmo assim, com fake news, com distorções, com meias-verdades, ganhar um debate nas redes sociais, porque está fazendo uma falsa equivalência, né? Equiparar o Hamas à causa palestina é uma falsa simetria. O Hamas merece condenação, agora, o Hamas não é a causa palestina. A causa palestina é uma causa do direito internacional, Zé. Kennedy, o governo tem alguma avaliação sobre o que acontece com os BRICS diante desse cenário? É uma questão difícil que eu estou te colocando aqui para um fogo sem avisar antes. Por quê? A China, até onde eu vi, até poucas horas atrás, pelo menos a última vez que eu chequei,
estava silenciosa sobre essa crise aí, não tinha falado nada. O Putin, líder máximo da Rússia, que sempre demonstrou solidariedade a Israel, porque tem interesses militares ali entre os dois países, também silente. E o Irã, que acabou de ser aceito para os BRICS, é acusado de ser o mandante do crime, né? Digamos assim, embora negue. E até hoje li reportagens dizendo que as fontes de inteligência americanas dizem que o governo iraniano foi surpreendido pelo ataque do jeito que aconteceu. Vai saber. Só falo isso porque o Hamas Sim, agradeceu ao Irã, né? Então, sim. mas você acha que vai ter consequências práticas sobre o papel que o BRICS pretendia exercer na geopolítica mundial pode ser afetado por essa crise? Zé, apuração sobre como o Lula e o governo vê isso eu não tenho. Eu tenho aqui Uhum. uma avaliação em cima do que você Vale. acabou de relatar, né? Por quê? O que que acontece? O BRICS está pedindo uma reformulação dos organismos internacionais, da ONU, do Conselho de Segurança. Essa foi uma pauta fechada na cúpula que aconteceu na África do Sul em agosto, não é isso? Setembro Uhum. foi ONU, foi agosto a cúpula dos BRICS da África do Sul. A entrada do Irã, por hora, né, o Biden advertiu hoje, ó, melhor o Irã ficar fora disso daí. Então, assim, esse problema por hora não está sendo, assim, até nas conversas que eu tive para falar do conflito, em nenhum momento surgiu alguém falando isso, cria aí uma complicação para a gente do BRICS, porque o BRICS está com uma Uhum. agenda muito de bloco econômico para valer, formar o que é o mercado, um bloco econômico para valer. E do ponto de vista político, pedir uma reforma do sistema internacional. Então, eu não creio que vá afetar a forma como o BRICS vai operar. Talvez o poder de barganha do BRICS, ao ter aceito o Irã, possa diminuir isso, possa criar um constrangimento. Nós temos que ver como é que vai ser a evolução disso. O Irã fornece armas para o Hamas. Isso é Sim. sabido. Como os Estados Unidos fornecem armas para Israel, E é o né? segundo Então, maior exportador de petróleo para a China. e é o segundo maior exportador de petróleo para a China. Portanto, a China está numa posição que ela tem que ser entendida no contexto do duelo de superpotências China e Estados Unidos. Os Estados Unidos vão lá e abraçam completamente Israel. A China não vai fazer isso, né? Porque ela tem uma intenção de confrontar os Estados Unidos na hegemonia global. A E nova uma, Guerra e uma Fria, dependência do petróleo árabe também, né? O principal isso. exportador é a Arábia Saudita. Na nova Guerra Fria, que no século XX era a União Soviética e Estados Unidos, agora são China e Estados Unidos. Então, me parece, nesse momento, ninguém falou comigo de BRICS, mas acho que essa é uma boa pauta para o análise da semana que vem, que vai começar Às 18h30. 18h30. Muito bom. É isso, Zé. A É síntese isso. Qual é: que é a sua síntese? Lula avalia que guerra no Oriente Médio reforça a extrema-direita no mundo. Vê se cabe. Perfeito. Aí guerra no Oriente Médio pode mudar, o Uhum. ataques do Hamas reforçam é, extrema-direita no mundo. Né? Estão É. preocupados com a coisa na Argentina, viu, Zé? Isso aqui é uma até para a gente falar na semana que vem. Eles estão com uma avaliação muito pessimista em relação à chance dos peronistas. Muito pessimistas e preocupados com a eleição americana. Porque o Biden ganhou em 2020, eu estava lá, cobri. Passei a acompanhar um pouco mais de perto. Tá difícil, porque o Trump, mesmo com os processos, com tudo, está conseguindo, nas pesquisas, dar um calor para o Biden, que foi bem na economia, mas isso fica para uma outra análise, que nós já estamos Pois aqui bem, chamar com quem entende do que fala, né? Com quem tem tá informação. certo. Com a doutora Renata Mendes, que vai entrar daqui a O pouco aqui com a gente. Tem alguma interação aí, alguma coisa, Zé? Ou vamos tocar Antônio Carlos adiante? dizendo que Netanyahu e seus aliados fizeram todo o possível para frustrar essa alternativa, alimentando o ódio entre palestinos e israelitas. A eclosão da violência era inevitável. Bom, então vamos mudar de assunto e vamos tratar agora do que acontece no nosso quintal. Vou falar com a Renata. Vamos.